versículo 8, diz assim: contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Versículo 9: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé andava com quem, irmãos? Versículo 14 diz para Noé: fazei uma arca de madeira resinosa. Na minha Bíblia está diferente. Resinosa. Tu a farás de caniços e calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás para cumprimento da arca 300 côvados, para sua largura 50 côvados, para sua altura 30 côvados. Farás um teto para a arca e rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás o primeiro, o segundo e o terceiro andar. Da minha parte mandarei dilúvio, muitas águas, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que eles terminem debaixo do céu toda carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer, mas estabelecerei a minha aliança contigo. E entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua esposa, e as mulheres dos teus filhos entrarão contigo. Você pode se assentar nessa noite. O título dessa mensagem é A Minha Família Dentro da Arca de Deus. Eu creio que muitos já ouviram essa mensagem, né? Uma mensagem bastante conhecida no YouTube. Se você for pesquisar, tem muitas mensagens que falam sobre família, e família na Arca de Deus é uma delas. Mas o que eu quero trazer nessa noite é a importância que Deus dá à família. O maior projeto de Deus é a família. Deus a constituiu no seu coração, algo que foi criado no coração de Deus. Hoje é um culto para a família, além de ser um culto de adoração. Irmãos, preste atenção. Quando você vê na Bíblia que algo que foi criado por Deus vai sempre ter a luta contra Satanás. Satanás sempre vai investir contra as famílias. Tudo que você vê na Bíblia, Deus fez, Deus criou. Satanás, ele sempre vai investir, ele sempre vai tentar destruir as famílias, ele sempre vai tentar destruir aquilo que Deus criou e pensou no seu coração. E a família é o maior dos projetos de Deus. Coloque a sua família em primeiro lugar. Igreja, família, é algo que Deus deseja que nós tenhamos guardado em nossos corações, grandemente. Eu creio que eu vou falar para muitas famílias aqui nessa noite.
O texto mostra que em Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e o homem andava pelo jardim do Éden, né? Triste, cabisbaixo, o Senhor, eu creio que o Senhor olhou lá e falou assim: eu tenho que criar algo para alegrar o coração desse homem, né? Não estava completo. E Deus vai e tira uma parte do corpo de Adão e cria a mulher. Mas aí Deus criou a mulher, criou o homem, soprou na narina do homem, fez a mulher, e aí estava tudo certo lá no jardim do Éden. E o homem e a mulher pecaram. Estavam nus, o Senhor veio e cobriu eles. E aí eu quero entrar no texto. Assim era também na geração de Noé, uma geração que havia pecado, havia se corrompido, uma geração que não tinha limites, uma geração que as pessoas, os homens, só queriam pensar nos seus prazeres, não havia mais adoração, ninguém se rendia mais ao Senhor. E aí o Senhor entra, olha lá de cima e não vê o justo sequer. E o texto começa falando as seguintes palavras sobre Noé: contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Irmãos, você sabe o que é que o Senhor olhar lá de cima e olhar para a minha vida e para a tua vida, na face da terra, e não ver um justo sequer? Só que aí Deus fala com Noé de uma forma completamente diferente. Noé era um homem que andava com Deus. Noé não andava com Deus somente um dia, apenas um dia de culto. Noé andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele ouvia a voz de Deus todos os dias da sua vida. Eis o segredo de Noé. Quando saímos daqui desse culto, não vamos saber mais o que o pregador falou, não vamos lembrar sequer os versículos que o pregador falou. Amanhã nós vamos esquecer tudo, porque já perdemos a intimidade com Deus. O que ganhamos aqui no culto de quinta-feira, algo tremendo. Mas por que ganhamos aquela intimidade ali? Porque fomos buscar. Se você não for buscar uma intimidade com Deus, você não vai ganhar. Se você sair da sua casa, sentar nesse banco e não buscar ter uma intimidade, uma mudança, uma transformação na sua vida, nada vai mudar. Nós vamos passar 5 anos, 10 anos sentando e levantando de uma cadeira de uma igreja e não vai haver transformação em nossas vidas. E o segredo de Noé é que Noé andava com Deus. Noé ouvia a voz de Deus. Noé era um homem que não andava nem vivia por vista, mas ele cria no Deus a qual ele servia. E diz a Bíblia que Noé, Deus dá todas as medidas para ele fazer
a arca. E aí o texto começa falando uma coisa tremenda sobre Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos de sua época, e andava com Deus. Qual é a sua característica? Você anda com Deus? Ou você vive recebendo conselhos de alguém que não tem vida com Deus? Eu quero ser um homem que anda com Deus. Eu quero ser um homem que ouve Deus falar. Eu quero ser uma mulher que ouve Deus falar comigo. Amém? E aí Deus começa a falar com ele. Deus dá as suas características. Quem Noé era. E o texto vai dizer que Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. E diz a Bíblia que a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Havia muito pecado e Deus resolve destruir a humanidade. E aí eu quero entrar no tema da mensagem. A minha família tem que estar dentro da arca de Deus. Onde que está a sua família? Está guardada dentro da arca? Ou os seus filhos vão aonde eles querem, para onde eles querem? Não é você que dá uma direção, não é você que dá um rumo, mas sim, hoje em dia são os filhos que estão tomando seus próprios rumos. Eu tenho 2 filhas. Uma se chama Yasmin, outra se chama Gabriela. Cresceram no Evangelho, ouviram a palavra e hoje elas frequentam a igreja, mas não estão na presença do Senhor. Mas ouviram a palavra quando estavam todos juntos dentro da casa do Senhor. Aquilo que você fala para o seu filho hoje, ele vai carregar para o resto da sua vida. O exemplo que você dá a ele hoje é o exemplo que ele vai dar para os seus filhos quando crescer. Amém? Contudo, Deus demonstra a sua graça para com Noé. Em Gênesis 6, capítulo 8, vai dizer isso. Gênesis 6, 9 mostra que Noé não ficava em oração diante de Deus, mas não apenas alguns momentos, alguns minutos de sua vida. E vai dizer que Noé, ele andava com Deus dia após dia. Ele andava com Deus todos os momentos da sua vida. E como que Noé pôde ouvir a voz de Deus? Porque ele andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Deus deseja se relacionar comigo e com você. Deus deseja se relacionar com as famílias. Deus tem um propósito em abençoar as famílias. Deus conta com você para grandes projetos. Deus conta com você para reerguer a sua família. Deus conta com você para trazer o teu filho, trazer os nossos parentes para a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus ainda hoje, no capítulo 9 de Gênesis, vai dizer que Deus ainda hoje ele tem desejo
em se relacionar com as famílias, em fazer uma aliança com a família de Deus. Amém, igreja? Deixe-se relacionar com Deus, com o Espírito Santo. Deus, Ele deseja ter uma intimidade contigo. Ele quer que você o busque de todo o coração. Ele quer que você se relacione com Ele, assim como Noé fazia, dia após dia. Noé se rendia aos pés do Senhor. A minha família na arca de Deus. A Bíblia vai dizer que Noé aprendeu a ouvir a voz do seu Deus em um mundo totalmente corrompido. Imagina, irmãos, Noé está construindo a arca e a humanidade passava. O que você está construindo? Estou construindo uma arca. Mas para quê? Para haver um grande dilúvio sobre a terra, sendo que ainda não tinha chovido sobre a terra. Não tinha chovido sobre a terra, nunca havia caído chuva na terra. E Noé segue firme no seu propósito. E quando Deus dá todas as medidas para Noé, o comprimento, a largura, a altura, aonde seria a janela, aonde seria a porta, Deus estava falando para Noé: olha, se prepare para o pior. Deus não queria somente guardar os animais dentro da arca, mas Deus estava mandando Noé preparar a sua família para o que haveria de vir e acontecer. Pai, mãe, você tem que estar com a sua família, você tem que trazer a sua família para a arca. Quem é a arca? A arca é Jesus. E dentro da arca, a família de Noé estaria guardada. Fora da arca haveria morte. E Noé segue na sua construção. O Senhor dá os tipos da madeira, dá os comprimentos, largura, dá tudo exatamente. Olha, quero te dizer uma coisa: quando Deus Ele quer te abençoar, Ele já vem com tudo pronto para entregar a sua vida. Ele te dá tudo escrito, os seus sonhos, os seus projetos. Ele vai te dando para que tudo aconteça nos seus devidos tempos. E Noé segue firme no seu propósito em construir a arca. E Noé constrói a arca, e Noé fala para o povo que haveria um grande dilúvio. E eu acredito que Noé teve várias oportunidades para falar para o povo e o povo se arrepender. Mas todos que passavam chamavam Noé de louco. Como pode um homem construir uma arca, sendo que ninguém nunca viu chuva sobre a terra? Isso tudo fazia Noé de um homem louco, um lunático. Mas siga firme no seu propósito. Não deixe que as críticas de fora venham impedir de os seus sonhos serem realizados no Senhor. Amém? Não deixe que as críticas fora da sua família, fora da arca, venham impedir você de entrar com a sua família para dentro da arca, ou seja, estar na presença de Jesus. E aí Deus fala para Noé: olha, Noé, constrói a arca, e tu, teus filhos, Sem, Cã e Jafé, tua esposa
e as mulheres dos teus filhos entrarão na arca. E aí Deus dá recomendações para Noé. Interessante é que Deus fala isso tudo para ele: construir a arca, ele e sua família entraram na arca, escolher um casal de cada espécie, colocar na arca. E aí Deus fala para ele no versículo 17: e eu, da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas águas, muitas e muitas águas sobre a terra. Isso é o que Deus mandaria. Noé só tinha que construir a arca. Interessante, irmãos, é que a arca não tinha leme, não tinha controle. Querido, eu quero te dizer uma coisa: se você estiver guardado dentro da arca, Deus dará direção para a tua família, Deus dará direção para os teus filhos, Deus dará direção a qual a sua família deverá seguir. Qual é o rumo que a minha família vai seguir, pastor? Se você estiver guardado dentro da arca, a arca não vai balançar, não vai ficar balançando. Irmãos, em 2008 e 2009, eu trabalhei em um grande navio que tinha mais ou menos 250 metros de comprimento e 16 metros de andar. Perdão, 16 andares. 16 andares. 250 metros de comprimento. A arca media quase isso de comprimento, 100 e poucos metros. Não quero entrar nesse detalhe. Interessante, irmãos, que esse navio que eu trabalhei, ele tinha 4 motores. 2 trazia ele para a direita, para o lado e para a esquerda. E um jogava o navio para frente e para trás. Porque senão, como o navio vai ancorar no cais? Ele tem que ter o motor, porque o navio ele encosta de lado. Ele vem de lado e encosta no cais. Para sair a mesma coisa. Ele tem que ir para o lado e depois ele vai para frente. A arca não tinha leme, a arca não tinha comandante para guiar, para dar instruções. Somente o Senhor é que dava as instruções dentro da arca. Agora imagine, dentro da arca tinha um zoológico inteiro, fezes de animais para tudo quanto é lado, barulho de animal gritando. E você sabe quanto tempo que Noé e sua família ficou dentro da arca? 1 ano. Nós passamos na pandemia, ficamos 30 dias, né, em casa. Aí depois começavam a liberar. Noé ficou 1 ano preso dentro de uma arca e sua família. Imagine, irmãos, eu creio que Noé e os seus filhos tiveram vontade de sair para fora, para ver o que estava acontecendo lá fora, para ver como que estava a terra lá fora. Do lado de fora havia morte, cadáveres para tudo quanto é lado, animais mortos. Imagina o cheiro que estava na terra. E aí a Bíblia vai dizer que Noé solta um pombo para ver se havia já a terra aparecendo. E a pombinha voltou, sinal que ele só tinha água. E depois de 7 dias de novo, Noé solta de novo. E ela vem com uma fungarinho de árvore, sinal que já tinha umas árvores aparecendo sobre a terra. Se Noé saísse para o lado de fora, morria ele e sua família. Mas você não acha que os filhos de Noé, quando Noé estava construindo a arca, o que os seus filhos perguntaram para ele: pai,
por que o Senhor está construindo isso? Porque Deus falou comigo. Pai, quanto tempo já faz? Já passou 40 anos e o Senhor está construindo ainda essa arca. Deus falou comigo o que vai acontecer. Imagine que Noé não passou diante da sua esposa, dos seus filhos, contrariando a ideia de Noé. Só que Noé não vivia por vista. Noé conhecia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus ia realizar aquilo que ele falou. Querido, eu quero te dizer, pode passar 1 ano, 2 anos, mas Deus vai cumprir a promessa que Ele prometeu na sua vida. Pode demorar, mas Ele vai cumprir. E aí Deus deu uma ordem para Noé. Eu estou correndo, para tampar a arca com betume. É um tipo de massa a qual era colocado sobre a madeira para impedir a penetração de água dentro da arca. Agora eu quero falar para os pais. Pais, o que você tem feito para impedir a entrada do mundo dentro da sua casa? Você tem tampado as brechas que o Senhor tem mandado você tampar? Você tem colocado betume sobre as frechas fininhas, que não dá nem para ser vista? Se você for observar que tem uma rachadura bem fininha, isso é normal na construção. O betume era passado aqui por dentro e por fora, para que não houvesse penetração por fora nem por dentro. O betume ele tem que ser passado sobre a porta da minha casa e da sua casa. Tampemos as brechas das nossas vidas. Quantas pessoas, antes de dobrar os seus joelhos dentro de suas casas, estão no celular vendo coisas horríveis que vão afastá-las cada vez mais da presença do Senhor. Tampemos as brechas das nossas vidas, passemos betume sobre as nossas vidas. Devemos derramar o óleo da unção sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos. Hoje pela manhã na escola dominical estava comentando sobre isso. O presbítero Cláudio Lima falou uma coisa muito séria. Tem gente pegando óleo e colocando o óleo onde não é para ser ungido. Tem gente ungindo chave de carro, ungindo o carro, mas menos pessoas. Traga o seu filho para dentro da igreja. É dentro da arca que ele está guardado. É dentro da arca que vai ter livramento. Fora da arca, a família de Noé ia ser exterminada. Mas dentro da arca havia paz e tranquilidade. Dentro da arca havia salvação para as famílias. Dentro da arca havia comunhão. Quem estava dentro da arca tinha que estar em comunhão. Tinha que crer que Deus iria fazer. E aí Deus dá ordem para que Noé feche a arca. Noé, os animais, seus filhos, a sua esposa, as mulheres e seus filhos entram na arca. E eu creio que a mulher de Noé tinha um papel muito importante também, que era conduzir os filhos para que eles não fossem nem para a esquerda e nem para a direita, mas que eles
continuassem firmes em seus propósitos em entrar dentro da arca. Se você estiver dentro da arca, vai haver propósito. Mas se você estiver do lado de fora da arca, você está fora do propósito. E qual é o propósito de Deus? Em abençoar as famílias. Querido, dentro da arca, Deus se revela a mim e a você. Dentro da arca, nós vamos ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas têm rejeitado estar dentro da arca? Quantas pessoas têm preferido estar em vários lugares, menos estar na presença de Deus? A arca representava a presença de Deus. E aí Noé e sua família entram na arca. Noé fecha a porta, o Senhor lacra a porta por fora e ninguém mais poderia entrar. E aí vem o primeiro dia. Deus falou que ia chover e todos passavam e viam a arca fechada. Olha lá o maluco, o doido lá dentro. Primeiro dia não choveu. Segundo dia também não choveu. E as pessoas continuavam chamando Noé de louco. Olha lá, louco, fez uma arca desse tamanho e está preso lá dentro com a sua família. Veio o terceiro dia, nada de chuva sobre a terra. Veio o quarto dia, nada de chuva também. Imagine, irmão, imagine o tipo de intimidade que Noé tinha com Deus. O que a sua esposa estava falando para ele nessa hora? Aí, tá vendo? Você perdeu 100 anos da sua vida, que foi o tempo da construção da arca, até quando aconteceu o dilúvio. Isso se passou mais ou menos 100 anos. 100 anos da sua vida você passou construindo essa arca, e agora nada de chuva aí, ó. Tá vendo, mano? Deus vai fazer. Deus vai realizar. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no propósito de Deus para a minha vida. Eu creio que a minha família vai estar na presença de Deus. Eu creio que a minha família vai estar guardada dentro da arca do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Os teus filhos estão longe da presença de Deus. Eles vão estar dentro da arca. Amém? Você pode glorificar o Senhor. O teu esposo que não entra dentro da igreja vai passar a entrar. Profetiza com fé, irmãos. A sua família que está longe da presença do Senhor, elas vão voltar para a presença do Senhor. E veio o quinto e o sexto dia, e nada de chuva sobre a terra. E no sétimo dia, de repente, algumas gotas começou a cair sobre a terra, e começou a molhar as plantas, e as pessoas começaram a correr, e começou as torrentes do céu ser abertas. Algumas gotículas de chuva serão derramadas sobre a tua vida, e essas gotas serão transformadas em bênçãos para a sua família. Eu profetizo sobre famílias aqui nessa noite. Tem pessoas que estão morrendo dos seus sonhos, que estão enterrando os seus sonhos, não estão acreditando mais em seus sonhos. Qual é a possibilidade de seus sonhos serem realizados? Se houver uma oportunidade, houver uma chance, é essa chance que eu quero me agarrar, é essa chance que eu quero crer que o Senhor irá fazer.
E aí a Bíblia vai dizer que houve desolação e morte do lado de fora, e a família de Noé estava sendo guardada dentro da arca. E aqui eu quero te dar um segredo para a sua família e para a minha família. Noé descobre que já havia terra sendo vista, começa a ver terra, e a arca ela para em cima de uma grande pedra. Mas quando as torrentes foram jogadas do céu, foram derramadas a água do céu, perceba, foram derramadas torrentes debaixo da terra e do céu. E diz a Bíblia que a mão do Senhor erguia a arca. A arca era feita de quê? De madeira. A arca tinha motor? Não. Mesmo assim o Senhor conduziu a arca. E cada vez mais, quanto mais chovia, a arca era erguida para o alto. Deus está levantando a sua família. Deus está erguendo a sua família, a sua casa. Querido, não importa o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Querido, creia que as mãos do Senhor estão levantando a sua família, os seus filhos. Mas para isso você tem que estar dentro da arca, porque é somente estando dentro da arca que você estará guardado. É somente estando dentro da arca que você vai ter a visão dos céus. E Deus fala para Noé: Noé, faz uma porta na arca. Mas a janela era em cima, não do lado, da lateral, para que quando Noé se deitasse, ele se lembrasse que as mãos do Senhor estavam segurando a arca. O Senhor que conduziu. Noé apenas foi o cumprimento do grande engenheiro que era o Senhor. E agora eu quero encerrar no capítulo 8, no seu versículo 20, vai revelar como que Noé sai de dentro da arca. Coloca aí, Gênesis capítulo 8, versículo 20, vai dizer assim, Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé sai da arca adorando a Deus. Você pode adorar a Deus nessa noite? Noé adora o Senhor por tudo que o Senhor fez na sua vida. Você pode adorar Ele pelo que Ele tem feito na sua família. Olha para o seu filho aí. Olha para os seus filhos. Olha para a sua esposa. Olha para você. Olha para dentro de você. Olha, pode olhar. Olha para dentro de você e veja quem você era no passado, quando você entrou, e quem você se tornou hoje. Olha a transformação que Deus fez na tua vida. Coloca o 21 aí também. 21 vai dizer assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo:
Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fogo da vida, como fiz desta vez. Noé sai da arca, Noé não sai de qualquer maneira. Noé faz um altar e presta uma adoração a Deus. Eu quero encerrar nessa noite. Você tem levantado um altar dentro da tua casa? Qual é o altar que você tem levantado dentro do seu lar? Qual é o altar que você tem levantado dentro da sua casa? Quando nós falamos, irmãos, chamamos alguém para vir no altar, vem aqui na frente receber uma oração, vem aqui na frente para a sua vida ser transformada. Isso tem um peso, um valor que você não sabe, irmãos, o quanto isso vai fazer diferença na tua vida. Levante um altar de adoração dentro da sua casa.